Vou achar que a gente mora numa mansão, né? Vamos botar na realidade. Então, é o bem mais precioso da casa, né? É o jardim. Ó, essa parede aqui, gente, foi eu que pintei. Onde vocês moram não tem poste, pô, tem poste sim, pô. Tem mato, tá ligado? E eu achei muito R$28 caro. no mercado. É, meio quilo de café. Oi, pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje, vídeo novo no canal, e estamos em Blumenau. Então, bem-vindos à nossa casa. O vídeo de hoje é pra quê? Mostrar pra vocês o nosso dia a dia, embora hoje seja domingo, né, não é tão rotina, mas mostrar a nossa casa quando a gente volta das viagens, como que é por aqui, explicar aí um pouquinho pra vocês sentirem com a gente também um pouco. E eu tô aqui também, tô hoje... Cameraman. E a gente vai mostrar um pouquinho aí a casa da Júlia, da mãe dela, aqui na região de Blumenau. E, enfim, acho que é mostrar o que a gente faz quando a gente não tá viajando, né? Exato. Bora. Então, ó, sejam bem-vindos. Essa casa aqui, eu até falei pro Gui, mas será que a gente grava esse vídeo? Ele disse assim, acho que sim, porque é uma casa muito diferente, né? Eu, como moro aqui há 20 e poucos anos, eu já me acostumei, então eu não acho, tipo, uou, mas todos os meus amigos quando vinham aqui em casa, ou o Gui quando faz reunião com a câmera aberta, todo mundo, tipo, fala, meu, onde é que você tá? Que lugar é esse? E é em Blumenau, então a gente vai mostrar aí pra vocês um pouco. É, tipo assim, a real é que toda vez que eu tô fazendo alguma reunião, alguma coisa de câmera aberta, ou que alguém vê, a pessoa fala, nossa, onde é que tu tá? Tu tá num chalé? Meu, que lugar diferente. E pra gente, que acaba ficando bastante tempo aqui, a gente se acostuma. A Júlia, em específico, como viveu uma vida inteira aqui, se acostumou ainda mais e pra ela é normal. Mas pra mim também chama bastante atenção a forma como essa casa foi feita. Ela é uma casa bem rústica, né? Sim. Depois a gente vai pedir ali pra especialista nessa casa, que é a mãe da Júlia, contar um pouquinho aí. Que querendo ou não tá bem associada assim com a personalidade da tua mãe, com a história de vida dela, né? E com tudo que ela faz, né? Com o que ela trabalhou. Exato. Eu acho que vocês vão reparar também que o tempo passou desde o nosso último vídeo, principalmente por causa do Cabelo. comprimento do meu cabelo aí que eu não cortei. É verdade. Eu tenho um desentendimento aí muito forte com o cabeleireiro. A gente não se dá muito bem, qualquer um. Eu não costumo frequentar muito. Que mentira. Não, mas é isso. E até explicando um pouco mais, desse vídeo é não só pra mostrar a minha casa, mas também explicar um pouquinho de como vai ser a nossa próxima viagem, que já vai ser o próximo vídeo do canal. Então a gente tá nos preparativos, esse é o último final de semana, né, aqui em Blumenau. A gente tá no momento de montar mala, ainda não montamos, mas vai acontecer nesse vídeo aqui ainda. E a gente vai revelar o destino, então fiquem até o final, já deixem seu like, seu comentário, expectativas aí pra esse vídeo. Né? Além de revelar o destino, a gente vai mostrar algumas coisas que a gente vai levar pra esse destino, Sim, né? Que é algo meio inusitado, assim, de levar na mala, né? Mas a gente vai... Macarrão, extratomate, coisa assim que é muito caro. Não é pra tanto, mas tem alguns itens, assim, que a gente vai ter que comprar no mercado, mas vocês vão acompanhar aí durante o vídeo. Tá, então a gente já tá aqui dentro da casa, né, Júlia? Sim, essa aqui é a sala, sejam bem-vindos à minha sala. Aqui a gente tem, então, o sofá, quadros, né, na parede. Minha mãe... Eu vou dar um pequeno spoiler, assim, né, depois ela vai aparecer no vídeo, mas ela é artista, então ela trabalha com essas coisas há... sei lá, minha idade, eu acho, talvez um pouquinho mais. Meu pai também trabalha com isso. E... bastante artesanato. Exato, é. Confecção então, tipo assim, o que vocês móveis, têm que entender, assim, já logo de cara, é que essa casa, tudo que tem nela foi feito ou pintado pelos meus pais. Então, tipo assim, tudo. É bem rústico e é uma vibe muito diferente, assim, né? Aqui, ó, é a mesinha que eu trabalho quando a gente vem pra cá. Mesinha das lives também. A gente tá num domingo aqui que amanhã vai acontecer uma live, ou seja, ela já tá postada no canal nesses momentos. Mas a gente vai... sempre que faz live, faz aqui. E ali... Não, peraí, Júlia, ó. E aqui é o pezinho da Júlia, ó. Quando a Júlia era criança. É verdade, ó. Pezão aí, né? Pé direito 2006. aí. Já calçava o quê, Julia? Um 37? Eu tinha 4 anos. Ah, sai fora, eu não passo 37 nem agora. E ó, uma curiosidade que eu e a Júlia, a gente se conheceu pelo Rotaract, que é Exato. é um grupo de voluntariados do Rotary, né? do Rotary. E a Júlia aí, pra quem sabe, pra quem conhece um pouco da Fundação Rotary, ela é companheira Paul Harris, não é pouca coisa não, Júlia. Não vou entrar muito em detalhes assim, mas basicamente companheiro Paul Harris é quem recebe um título por ter ajudado de grande forma. Na época eu recebi, mas assim, foi meio que... me deram porque no momento eu era presidente do clube, né? Foi um conjunto, né? Exato, mas não foi trabalho meu ali. exclusivo, não. Foi de um clube inteiro, de muita gente. Então, é algo bem legal, assim. Se vocês quiserem pesquisar, tem Instagram. O nosso, que a gente participava em Blumenau, é o Rotaract Clube de Blumenau. Lá em Buenos Aires a gente frequentou também, fez vários amigos. Todo mundo pergunta, como que vocês fizeram amigos lá? Foi na Rotaract, que tem no mundo inteiro e é muito fácil de se entrosar, assim, né? Boa, mas deu de papinho furado aí. Vamos. Bora mostrar. Contem um pouco aí, Júlia. Então aqui, ó, a mesinha do Gui. Então,
cada um de um lado, sempre juntos. É. E aqui Então, a gente faz o home office. basicamente, quando a gente volta pro Brasil, eu passo bastante tempo aqui também com a Júlia e com a mãe dela, moram só as duas, né? Daí eu acabo ficando aqui junto, então é diferente de muitas pessoas que não se dão bem com a sogra, que falam que a sogra é ruim, não sei o que. Eu e a minha, a gente se dá muito bem, a gente tem uma Até relação bem demais, boa, até né? demais, é muita piadinha, muita bobeirinha o tempo inteiro. Sim. Então a gente acaba convivendo bastante aqui e passando bastante tempo com ela quando a gente volta pro Exato, Brasil, né? E ó, bom, ali pra cima a gente tem os quartos. Não sei se a gente vai mostrar nesse vídeo, mas assim, essa parte, né, que é o de visita, né? Se vocês viessem aqui em casa, eu faria essa apresentação, né? Vocês passariam por aqui. Então, vamos fingir que a gente tá aqui, né, ao vivo, físico, de si pra si. Então, bora. Aqui... Ó, mas peraí, Júlia, olha só. o O Guilherme mais ele é legal... mais atento aos detalhes, né? Porque, como eu falei, pra mim eu já me acostumei. Então, ele vai, talvez, pegando os detalhes. Pra mim é tipo assim, a sala e a cozinha e é isso, mas... Não, mas tem muito mais, é os Vamos lá, detalhes, vamos lá. são os lustres, as coisas rústicas, né? Vira aqui antes da gente passar. Esse aqui, gente, ele foi meio desproporcional, porque ele era de um tamanho e acabou gerando muito, né? É de viagens, assim, recordações de viagens. Então ele já tá, digamos que pequeno, né? Acho que a gente vai ter que fazer talvez o maior. Mas isso aqui que eu quero mostrar, ó, que quem acompanhou os vídeos da Bolívia sabe que eu mandei um cartão postal pro meu pai, tá lá na casa dele. E aí nas outras cidades, né, eu contando pra minha mãe, eu vou mandar um cartão postal pro pai e tal. Daí eu mostrei, né, e ela falou assim, eu também quero, por que tu não mandou pra mim? Daí na segunda cidade que a gente parou, que foi Cochabamba, eu peguei e enviei um pra ela também. Então, assim, tudo de viagem vai complementando aqui, fazendo parte da Mas peraí, vou mostrar mais coisas aqui, Júlia. Aqui, ó, a Júlia parece que ela conhece bem a casa dela, mas ela não dá valor aos detalhes que a casa dela tem. Tá, Essas vamos. portas aqui, olha só que legal, verdade. pessoal. Deixa eu fechar aqui, ó, mostrar pra vocês que tem um significado. Repara bem. Ó, Vocês estão vendo que tem um M e um P? Isso aqui é porque o dono da casa se chama Maurício Pereira, o meu pai. Então tem ali as iniciais dele, que pra mim, quando eu era criança, na verdade o significado era mãe e pai. Era o significado que eu adotei. Mas enfim, tem todo uma simbologia aí, né? ó, e aqui por fora também, né? Olha só. Parece muito um chalezinho, né? Então a casa é toda de tijolinho à vista, assim. E, pô, é muito bonita. Quando eu vim aqui, eu pensei, né? Quando eu tava começando a conhecer a Júlia, assim, eu pensei, pô, achei uma ricona. Aí Tô vem aqui pra minha ricona, nível da ricona. Mostra a rua. Ó, a ruazinha aqui, ó, pô. Estrada de chão, galera. Ai, galera, mas vocês vão nos lugares, vocês falam, pô, Vocês são tem ricos. poste. Lá na casa, onde vocês moram, não tem poste. Pô, tem Tem um poste sim, poste, pô. Tem mato, tá ligado? Estrada de É chão. isso. É, tipo assim, Blumenau é uma loucura, porque muita gente, não sei se conhece, mas Blumenau é um vale, né? Tá num vale. Então tem muito morro ao redor e aqui a gente tá num morro, né? Então é muito comum, assim, às vezes ter rua que não é asfaltada ainda e tudo mais. É o Morro da Nova Esperança, Mas, assim, né? É um Esse é o nome do cantinho bairro. de paz, porque é uma rua sem saída. Então tem muita área verde ao redor, se vocês puderem ver. É uma paz, assim, né? Mas ó, vamos entrando aí. chegando, Agora vamos chegando. a gente tá fazendo vídeo aí meio do Fora, avesso, é que a né? gente não fez roteiro, a gente não fez nada de pessoa. Vamos gravar esse vídeo? Vamos? E aí foi, entendeu? Mas é isso. Aqui temos, então, uma parte da cozinha, né? Sala de jantar. Sala de jantar, ó, os lustres que chamam bastante atenção. Os quadros, Esses lá tem quadro quadros. também. Será que chamar minha mãe agora? Que dela dá uma história aí melhor? Bora, chama ela Chamar lá. ela pra conversar um pouco? Ó, essa parede aqui, gente, foi eu que pintei. Eu também puxei aí um dom artístico. Ó, e tem os quadrinhos e tal. É bastante detalhe, assim. Os móveis. Bastante coisa, ó. E aí, o que Ela deixa... tá aí, ó, fazendo a parte um que café. deixa a casa mais bonita, né? Que é a sogra. Tá fazendo um A sogra cafezinho? fazendo café. Ó. Para as visitas aí do vídeo, né? Para as visitas aí do vídeo. Pra receber bem a visita, o pessoal do YouTube, né? Sim, é verdade. E conta um pouco aí dessa casa, como é que foi... Tá. Essa Todo ca- mundo vê pronta, assim, acha Então, que foi fácil construir, A né? Júlia foi concebida nessa casa. O projeto estava na cabeça do pai dela, daí eu disse pra ele, olha, eu sei quem tem uma casa bem como tu quer, com a escadinha para subir pros quartos, tal. Levei ele na casa da amiga. Ela deu o projeto pra gente. E daí, claro, a gente fez com a nossa personalidade, né? Mas assim, a estilo. base,
A base da casa foi de uma amiga que inclusive Da tem uma Tânia. filha da mesma idade Sim, da que a Júlia, gente com estudou 6 juntas. meses de diferença. A Duda. Muito É verdade. legal, cresceram juntas, no mesmo colégio. Mas fala aí como é que foi construir, quanto tempo levou, faz quanto tempo que tem essa casa? A gente tinha que ter chamado meu pai, que ele sabe até a quantidade de tijolos que tem dentro da casa. É verdade. Tem que pagar, né? Faltou. Ó, pagou. Hã? Não, tá Não, tudo tá certo, certo, ó. tá ligando. Assim, foi construída em 6 meses. Foi muito interessante, assim, que a gente ganhou o terreno do pai do Maurício. E daí, 6 meses, a gente foi até Tijucas comprar os tijolos. Canelinha. É uma capital de cerâmica, assim, que produz tijolos aqui em Santa Catarina. Tá? É muito conhecida por tijolos. Tanto é que são os tijolos maiores, maciços, rústicos, né? E a gente conseguiu um pedreiro, foi 3 meses para levantar os tijolos, eu acho, e 3 meses para os acabamentos, se eu não estou enganada. É, assim, e aqui foi é tudo muito de rápido. tijolo, né? É tudo tijolinho à vista, ó. E até os móveis, né? Mostra aí que esses móveis aí, quem fez o móvel, É né? a obra da sogra. Então vocês podem ver, é tudo bem rústico, assim. E tudo aí leva... Então, os móveis eram um móvel Amor, da minha sogra. sogra, que a gente aproveitou, eu tirei as portinhas, eu levei para marcenaria, as madeiras são de aproveitamentos também, que eu tinha de outros móveis. E a gente desmontou e montei o móvel do jeito que eu queria, o móvel da cozinha. Aliás, tudo, né, casa, né? Todas as coisas de parede, mosaico no chão, eu tudo falei, eu e o Maurício que fizemos. O que não é feito por vocês é pintado, né? A gente construiu o tudo bruto tem em... um toque. foi em 6 meses o bruto, depois, claro, a gente foi Ao longo trabalhando dos anos, muito, né? Tem um mosaiquinho Imobiliando. aqui que eu fiz quando a Júlia tinha 3 meses, ela tomou aquela vacina aqui, ficava com a perninha dura, esse mosaico aqui do Da chão, ó. escada. Ah, é verdade, tem bastante detalhe de mosaico na Sim. casa, né? Tinha uma poltroninha que ficava aqui, nessa parte, a Júlia deitadinha ali com febre na poltroninha e eu aqui sentadinha fazendo o mosaico. E mostra aí, ó, qual que é o bem mais caro da casa aqui. Não. Acertou. Eu ia falar que é o cachorro. Que não é meu. O meu hóspede, Esse aí. Esse é meu galera. hóspede, ele é de BC. Ele desceu, ele veio de BC, ele subiu de BC, né? ele veio pro sítio, ele gosta de passar. Ele E esse gosta de aí passar é os o- dias no campo. É Então, o bem mais precioso da casa, né? É, O é o cachorrinho aí. Jorginho. É que na verdade, assim, o nome dele é George, né? Mas como Lá ele de veio- Balneário. Só que veio daí pra quando... casa de pobre, virou Exato, Jorge. Daí, como, né, Jorge é muito, né, ele é pequenininho, é Jorginho daí. Jorge. Uma figura. Mas enfim, mãe, o que eu tava falando ali, que eu até te chamei, era desses quadros, né? Que Ah, sim, Conta aí a história. A avó da Júlia, então, a avó da Júlia fazia muita tapeçaria, assim. Eu peguei o final dessa época, que dela já estava assim, com lesão nos braços, tudo, mas ela era apaixonada, inclusive fazia Mostra lá de pertinho. umas tapeçarias para vender. E esse, quando ela infelizmente partiu, nenhum né? dos filhos quis, assim, né? E daí a gente pegou, eu e o Maurício, para nossa casa, que inclusive ele combina muito com a nossa casa. Os outros não tinham onde pôr, né? Assim, não combinava na decoração. E parece que foi feito para nossa casa, assim. Pode ter quem acha demodê, mas aqui combina, fica casa de vó. Não, é a casa da tia Ju, né? É a casa da tia Ju. Tem até as plaquinhas. Ali É o tá, a Tibili. casa da tia Ju. Aham. Dele e tia Ju. Mas bora mostrar o resto, ó. Então aqui Vamos, tem vamos. um banheirinho, um lavadeiro, que ela importou as... Eu ia falar isso. placa eu falei, da Argentina, Isso aqui né? veio da Argentina. Quando minha mãe... Vocês viram o vídeo com ela de R$100. Aí a gente foi no mercado das pulgas em um outro dia. E aí a gente compra as plaquinhas. sim. Lá tem outra, ó, das regras da casa. Daí tá tudo em espanhol. Sim. Foi bem legal. Eu fiquei louca pelos artesanatos argentinos, mas não dá São pra bonitos. trazer tudo. Mas tem os meus aqui que eu faço. Servidos aí, pessoal. O cafezinho ficou pronto. Só faltou aquela infelizmente. cuca, né? Faltou a cuca. Quem é mas- blumenauense sabe, uma cuca e um café não tem erro. E hoje eu fui no mercado, mas não peguei. Não? Muito açúcar. Muito açúcar. E aqui, nesse Ok. fogãozão aqui, não dá pra fazer uma cuca, Então, não? esse fogão já fez pizza. Esse fogão, ele é muito antigo, muito antigo. E eu ganhei de uma amiga. Quando eu vi, eu me apaixonei. O forno funciona, mas às vezes funciona bem demais, que até queima, né? É aqui embaixo o forno. É um fogão bem velho, né? Já tens há quanto Bem tempo? aí? incrível. Olha, eu tenho há 5 anos, mas ele tem há muitos anos assim, porque eu nunca vi nada igual. Tanto é que Olha aqui, isso ó, aqui. Olha o isso. marcador, ele parece uma máquina de lavar antiga. Eu não sei dizer a idade, não sei dizer a marca, mas eu sei dizer que ele é todo de ferro, assim, ó. A peça é muito diferente das outras, ele solta e é muito pesadão. É, aqui tem bastante coisa antiga, então pra quem, ó, essa é a dica aqui, ó, vou fazer
o marketing, o merchan da sogra. Mas se alguém tem interesse em bom gosto e principalmente trabalhos rústicos, assim, eu acho que essa casa mostra muito o potencial dessa senhora aí, né? Então pode entrar em contato com a gente passa ali o contato pra ela. Sim. E ela vai estar muito feliz aí em fazer negócio, enfim, qualquer coisa, a felicidade dela aí, ó, de ser promovida na internet. Ela ficou até envergonhada, ela tava esperando. Não, é que os méritos não são só meus, são meus e do pai da Júlia, foi tudo conjunto aqui. Sim, mas ó, foi muito conjunto. Eu conheço ela e eu conheço o sogro também, então quem quiser um trabalho aí de qualidade... Manda pra gente. Manda pra gente, brincadeira, mas é bem legal. E eu acho que essa casa mostra bastante disso, né, Júlia? Sim, tá. É uma obra de arte, isso aqui acho que vai envelhecer cada vez melhor com o tempo, assim. Então, até por isso que a gente quis mostrar, né? Porque a Júlia, ela tá acostumada e ela acha que é normal. Mas quando eu entrei aqui, eu pensei, onde é que eu tô? Isso daqui é uma casa de verdade? Vocês me chamaram aqui só pra me impressionar? Como é que é? Mas chama muita atenção. Tipo é assim, muito bem não decorada. É uma casa comum, assim, de se encontrar, né? É uma casa meio diferente. E eu realmente me acostumei com ela. Então eu pensei, Guilherme, isso aí não é tema de vídeo. Aí ela falou assim, não, vamos fazer, a gente mostra. É interessante, né? Mostrar pra vocês onde a gente fica em Blumenau. Senão a gente só aparece viajando e é isso, né? Vou achar que a gente mora numa mansão, né? Vamos botar na realidade, né? Então, sejam bem-vindos, né? Essa é a nossa casinha, onde a gente fica temporariamente, né? Quando a gente volta. Então é isso, né, gente? E partiu se preparar, né, Julia? Acho que a gente tem que resolver algumas coisas e a gente tem que ir no mercado pra comprar... Tem muito tempo. Umas coisas que podem parecer bobas aqui, que a gente já tá acostumado, mas que a gente sente bastante falta quando a gente vai viajar. Total. E a gente não sente só falta do produto. Às vezes a gente acha o produto, mas não encontra o preço que a gente poderia pagar, né? Tem algumas coisas que pra gente são bem normais, só que quando a gente sai do Brasil são muito caras. A gente vai levar vocês no mercado com a gente, vai mostrar aí o que a gente vai comprar e, claro, revelar o destino final, né? Agora deu de papo furado, que meu café já tá aqui. Já vai esfriar, Vai esfriar. Né? E café quente quer dizer, café gelado ninguém toma, né? A não ser que pagar por isso no Starbucks. É isso aí. Novo dia, na verdade, amanhã a gente já vai estar viajando. A gente já tá com tudo pronto, já passamos no mercado. E aí, pra mostrar pra vocês o que a gente comprou, o que é tão especial, que é levemente mais caro nesse país que a gente vai, temos aqui café. Porque primeiro que, né, café brasileiro é café brasileiro, às vezes é difícil de encontrar. E no lugar que a gente vai, eu vou falar que eu me surpreendi com o preço do café aqui no Brasil mesmo. Porque a gente chegou e tava 28 e eu achei muito caro. no mercado. Meio quilo de café. Esse aqui eu consegui uma promoção, esses 3 corações aqui, então foi 20. Mas assim, o preço normal agora tá 28, achei bem caro. Mas no lugar que a gente vai estar tipo 70, se não me engano. Eu dei uma leve pesquisada, então vale a pena. Aquele cafezinho gourmet também, pra dar uma diferenciada, isso, né? Aqui, galerinha. Coador de café, cara, isso tu não acha... no Peru e na Bolívia a gente não encontrou em lugar nenhum. Então a gente tá levando dessa vez aí pra garantir que a gente vai conseguir passar um café. E aí pra qualquer lugar, é 10, uma ótima dica de viagem, inclusive. Pacotinho da Shein também pra organizar. Pra organizar coisas, chinelos, coisas que ainda falta colocar na mala. Aqui temos sabonetes que a gente ganhou da mãe do Gui, de aniversário dele. E que nesse país também é um pouquinho mais acima ali dos preços. Gillette padrão, que geralmente é caro em tudo quanto é canto, né? Já aproveitando. Escova de dentes também, pelo que eu pesquisei, não é um preço muito bom, então já estamos levando uma reserva. E pasta. Pasta eu não sei quanto que é, mas pasta é pasta, né? E vai usar de qualquer jeito, né? Então a gente já comprou. E aqui essa bagunça, né? São os mochilões. Feitos. Ali a gente tem uma bagunça ainda pra guardar na mochila que vai na gente. E a roupa que a gente vai usar já amanhã. Amanhã a gente vai sair 3 horas da manhã, o ônibus, então a gente vai sair antes de casa. E aí... agora já são o quê? Umas 10h30, né? Deixa eu até olhar aqui pra ser bem exata. 10 horas e 6 minutos. Então tipo assim, estamos bem cansados. Mas a gente só queria mostrar, assim, né, o que a gente comprou, o que a gente vai levar de produtos inusitados aí que a gente falou no início do vídeo. E, obviamente, revelar o destino, que talvez não seja muita novidade pra muita gente, porque a gente já revelou no Insta. Porque nesse momento que tá sendo o vídeo postado, a gente já chegou no destino. E também na live. Então, quem tava na live acompanhou. Vamos para o Chile, Santiago. Então, a gente tá bem ansioso, assim, um novo país que a gente vai. Vamos emendar também, muito possivelmente, na Argentina, né? Conhecer uns lugares novos aí. E vamos ficar alguns meses aí fora, né? Então... uns 7 meses, eu acho.
é a ideia, assim, né? Vamos ver como é que vai, se a gente não muda de ideia, enfim. Mas é isso, gente. Tudo pronto, arrumadinho. Agora é tentar dormir, né? Descansar, que amanhã é cedo. É isso aí, então. Tchau, O Gui tchau, tá né? com a luz aqui. Aqui, ó. Mas Com a é luz, filmando, fazendo o meu trabalho de Cameraman. produtor, né? Valeu, É pessoal. isso, um beijo e Tchau, até tchau. qualquer dia por aí.